Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast, mais um bate-papo. Hoje com o secretário municipal da cidade de Cotia, um grande parceiro que já tem passagem também pela Câmara Municipal da cidade. Com vocês, o meu amigo parceiro aqui, Fernando Jão. Boa Como é que tá, tarde. pessoal? Boa tarde, Cassundé. É um prazer enorme estar aqui no seu podcast. A gente estava conversando há pouco, o tempo que a gente já se conhece. Conheço o trabalho do seu pai, um trabalho que faz falta à Câmara Municipal local. E quem sabe você pega esse bastão aí, já tá na veia, no Tá no sangue, sangue, o bichinho, a mosquito azul picou. né? E fazer aquele trabalho que seu pai bem sabia fazer na frente da Câmara Municipal. Tenho certeza que a Câmara vai ganhar muito com a sua presença, a sua eleição lá, se for o desejo do seu coração. É isso aí, vamos trabalhar para isso. É uma honra ter você aqui, Obrigado, a Fernando. honra é minha. E aqui a gente é um jornal democrático, né? E a gente traz aqui conteúdos relevantes do que é feito pelo executivo, pelo legislativo das cidades. Muitas vezes as pessoas acabam não entendendo, não vendo o que é desenvolvido, né? Uhum. Mas só quem está à frente sabe como que é complicado e como que suga a nossa vida, né? Mas eu acredito que é algo que é prazeroso porque você acaba ajudando um bairro, uma cidade a se desenvolver. Para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, Fernando, queria que você falasse um pouquinho quem é o Fernando, a sua história, como ela começou e como foi o mosquitinho azul picar você aí para entrar no mundo da política. Rapaz, eu sou um advogado formado pela Fundação Armando Alves Penteado, FAP, é o meu dever de ofício, pós-graduado em Direito Penal pela PUC, especialização na INSPER, em Processo Penal Econômico. Tenho um escritório de advocacia, vivo da advocacia, trabalho na advocacia, e eu entrei na política por uma questão de vida, né? Uma questão da minha história de vida, né? Resumir aqui, o resumo do resumo do resumo. O que aconteceu é que eu tive uma oportunidade quando jovem, fui adotado com apenas um dia de vida, saí da comunidade, depois do Capão Redondo, né, chama Valo Velho, e eu saí de uma extrema periferia, de uma extrema pobreza para o Morumbi. Então, as oportunidades que me foram dadas, desde educação, desde formação, a minha primeira infância foi uma primeira infância muito saudável, e eu quis devolver isso à população, às pessoas. Eu me senti em débito. Será que se eu tivesse ficado no Valo Velho, eu seria advogado? Teria conhecido as culturas, ter acesso às informações, à educação que eu tive? Ah, Talvez eu chegaria onde eu cheguei, ou pouco que eu cheguei, mas com muito mais dificuldade, né? Você vê aí pessoas que varam a noite trabalhando e engatam estudando. Então, é descomunal a equidade de oportunidades. Então, como eu tive essa oportunidade, eu me senti na obrigação de fazer algo e devolver essas oportunidades à nossa sociedade como tal. E aí a gente migrou para a política focado nisso, em gerar oportunidade para as pessoas. Você teve 2 mandatos como vereador lá na cidade de Cotia, né? Fala um pouco do trabalho que foi desenvolvido à frente da Câmara lá como vereador. Olha, eu tive a honra e orgulho de representar a população no parlamento de Cotia. Lá a gente teve inúmeros trabalhos do qual eu me orgulho muito, mas pegando essa veia de oportunidade às pessoas, eu destaco um, que é difícil, a gente teve uma produção legislativa muito importante, muito significativa. Não foi à toa que nós ganhamos um prêmio da mídia da região oeste como vereador de destaque, salvo engano, de 2017, salvo engano. Ah, Pela produção legislativa, pela quantidade de produção legislativa, desde obrigatoriedade de água de reuso, impostos de gasolina, até isenção de cobrança de cinema para maiores de 60 anos, desde identificação em bolsão residencial, obrigatoriedade de identificação em bolsão residencial, um plexo de legislações de diversos setores, mas aquilo que mais trouxe oportunidade para as pessoas, ou uma daqueles que mais trouxe oportunidade para as pessoas, foi o cursinho pré-vestibular gratuito. Foi um projeto de lei que foi feito a quatro mãos. À época, o prefeito Rogério Franco era vereador junto comigo, eu era vereador junto com ele. Na verdade, ele já tinha um mandato a mais do que eu, então eu era vereador junto com ele, né? E a gente criou esse cursinho pré-vestibular gratuito.
do qual depois eu fui secretário da Juventude e tive a oportunidade de executar isso na prática, né? Então, legislamos de um lado e executamos do outro. E foi um projeto muito bem sucedido, 2 polos, um em Calcaia do Alto, outro em Cotia, mais de 1.200 alunos, apostilado da VUNESP, professores da USP, e ali a gente conseguiu dar equidade de chance de disputa. Então, nós tivemos jovens que passaram em universidades particular com 100% de bolsa, nós tivemos jovens, e quando eu falo jovem não é a idade, tá? Uhum. Aquele senhor de 60 anos que pensa em fazer uma faculdade, para mim ele tem a mente jovem, Sim. né? Faculdades públicas, tivemos pessoas que passaram em medicina, enfim, então foi um projeto que eu destaco de todo o nosso trabalho na Câmara Municipal, que ecoou efeito na vida das pessoas, fazendo jus àquilo que me trouxe à política. Você já teve, você tem o conhecimento, pôde participar de 2 mandatos no legislativo e hoje você é do executivo, né? Já teve passagem, nós vamos falar um pouquinho de cada secretaria que você passou, você foi de secretário de governo, o primeiro secretário lá na criação da juventude, né? Acredito que acabou pegando esse braço aí pelo trabalho que veio desenvolvendo, e hoje é secretário de Indústria e Comércio. Na sua opinião, o que que onde você consegue ajudar mais? É no legislativo ou através do executivo? Olha, são duas funções independentes, harmônicas entre si, como Montesquieu já pregava há muito tempo atrás, né? Ah, mas, efetivamente, tá? Efetivamente, o executivo te dá muito mais potencialidade de exercer, a terminologia da palavra diz, né? De executar as coisas. O legislativo é uma experiência fantástica. Porém, você fica ali muito mais na elaboração da ideia. É importantíssimo o poder legislativo, porque ele é o espelho da sociedade e ele te traz as ideias, né? Mas no campo da execução, é o executivo que vai fazer qualquer ideia que o legislativo possa ter. A gente tem diversas ações que o legislativo propôs, um projeto de lei que criou algum tipo de programa, algum tipo de ação, e o executivo pega aquilo e traz para si e executa. Então, eu gosto muito mais de executar do que ter a ideia. Legal. Não estou dizendo que ter ideia não é É importante, óbvio importante, que faz é, parte, né, do faz parte do processo. processo, mas eu gosto muito mais de ver na ponta, ver o resultado, ver aquilo sair do papel. Eu eu acho que para quem, acaba tem que passar por uma escola, né. Eu acho que você fez o caminho certinho, você começou no legislativo, aprendeu como que é o processo e hoje você está no executivo, então eu acho que faz parte disso, você ter essa escola como o legislador, né, e você conhece, porque eu vejo muito que o legislador é aquele líder comunitário, né, a gente tem já os líderes comunitários do bairro, mas o vereador acaba representando esses líderes, então Uhum. ele conhece muito mais a necessidade casual, né. O executor não, ele já está muito um degrau muito acima e acaba não tendo essa visão muito de bairro. Então ele necessita ter ser o legislador para entender mais desse processo e fazer com que as coisas caminhem de uma forma mais rápido, né. Olha, o que eu penso é que a gente tem que ter mecanismo de pensar fora da caixa. Exato. Eu entendo o que você disse e lhe dou razão nisso. Às vezes, alguns componentes que estão integrando o executivo, se ele não tiver o complemento do legislativo, ele entra no automático, percebe? Então, Uhum. assim, o dia a dia da máquina pública é muito desgastante para aquele que gosta de trabalhar, né? Ele te consome muito, Muito. né? Então, às vezes, você ter uma ideia vindo do legislativo é salutar para tirar da zona de conforto e promover novas execuções. Eu acho assim, você tem alguns outsiders que deram certo, outros nem tanto, né? Você pega um empresário que virou político, eu acho salutar, eu acho que todos, as pessoas às vezes perguntam: "Ah, você não acha que para ser político a pessoa tem que ter uma faculdade?" Não, eu não acho. Eu não acho. Até porque a pessoa que está ali, ela representa a população. Ok? Eu acho que quando ele entra, aí sim ele tem que ter uma staff preparada para produzir algo melhor. Mas o olhar da vida dele no bairro, na comunidade, às vezes o olhar da vida é um olhar que a faculdade não vai dar. Sim. Porém, para ser chefe do executivo,
Aí a minha visão é outra. Para ser chefe do executivo, a minha visão é que você está contratando um CEO Sim. para uma grande empresa, Pra gerenciar. né? Então ele tem que ter experiência administrativa, sim, ele tem que ter esteio técnico, ele tem que ter base argumentativa, ele tem que ter conhecimento de causa. Então, eu acredito que legislativo e executivo, quando anda em harmonia, é quem ganha a sociedade. Exatamente. Na sua passagem como vereador, Fernando, eu acompanhei muito o seu trabalho, né? E você fez muitas parcerias também com deputado. Temos a Bruna Furlan, que na época era deputada federal, né? Hoje ela é a nossa representante na região como estadual. E eu acredito que teve muitas conquistas para a cidade de Cotia nessa parceria. Ela é uma pessoa que sempre falou muito bem de você também. Tem você como um grande parceiro, né? E como que foi essa parceria que surgiu e o que trouxe de benefício para a cidade de Cotia? Olha, eu acho que assim, Rogério, o prefeito Rogério, do qual eu trago aqui um abraço, e para mim é um grande gestor. A gente tem um mandato antes dele e uma cidade durante o mandato dele, né? Ele realmente transformou a nossa cidade, deu um viés muito administrativo, eliminou muito aquela política provinciana. E ele é uma visão, ele foi um grande, está sendo um grande CEO da nossa cidade. E o Rogério tem uma frase que é o seguinte: você quer medir um político, é ver quanto e quais e por quanto tempo as relações políticas dele dura. Se você tem uma relação política que dura mandatos ou tempos, eu olho com alguns olhos um pouco receiosos. Você vê aqueles agentes políticos que numa eleição está com um deputado, passa um mandato, está com outro deputado, e assim vai. Nós, nosso grupo político, capitaneado pelo prefeito, e a família Furlan, nós temos aí 12 anos, De parceria. um pouco mais de história de parceria. E a Bruna sempre olha para a nossa cidade. A gente tem emendas parlamentares dela já executadas, já entregues. Aí eu posso citar aqui 4 ambulâncias, um centro odontológico no Atalaia, uma reforma numa UBS, no Jardim Arco-Íris, a cobertura de uma quadra, a pavimentação, a última que teve foi na rua, foi no Jardim Japão, na Rua da Orquídea, se salvo engano. Enfim, isso que arremete a pouco a cabeça. Lava-pés, uma quadra poliesportiva, e temos emendas para a saúde, para custeio de saúde, para infraestrutura. Então, ela sempre teve um olhar carinhoso para a cidade de Cotia. Ela sempre respeitou a votação que teve em Cotia, né? Então, isso é muito saudável para a população, porque muitos agentes políticos, ou alguns agentes políticos, para fazer mais justiça, traz o candidato, pede o voto, só que depois dos 4 anos você não vê nenhuma realização daquele deputado. É importante a participação dos deputados para a gente conseguir ter um poder de investimento um pouco maior. As pessoas entendem o seguinte: mas a cidade tal tem tanto de orçamento. Desse orçamento, qual é o percentual de investimento? As pessoas não conseguem analisar, quem está de fora não consegue analisar isso. Ou aqueles políticos com falta de conhecimento falam: mas a cidade tem tanto de orçamento, olha isso, olha aquilo. Calma, mas qual que é o poder de investimento? Então, toda emenda que vem de qualquer parlamentar, ou de bancada, do Poder Executivo estadual ou federal, é muito bem-vinda para a Sim. cidade. Ajuda, porque é aquela emenda que é pura, vai direto para o investimento. Vai direto para a fonte, lá para a construção de uma UBS, de um parque, de Exatamente. desenvolvimento, né? Exatamente. Porque às vezes o prefeito entra com um orçamento, mas o orçamento tem um percentual comprometido. A gente Sim. tem percentuais mínimos constitucionais que são obrigatórios a ser cumpridos, e assim que seja. Mas então a conta do orçamento público não é, tem R$ 1 bilhão por ano, é R$ 1 bilhão para investir. Não, Não. É não é na assim. saúde, é no Educação, transporte. e aí você tem a judicialização da nossa saúde. O Sistema Único de Saúde, não há no mundo um sistema como o nosso. É. Universal, gratuito, integrador. Qualquer cidadão brasileiro tem direito a qualquer nível de complexidade médica. Direito a qualquer complexidade médica. Hoje você tem a judicialização. Olha, não tem esse remédio na rede. Obriga o governo municipal, estadual, a bancar aquele remédio. Então, muitas vezes o prefeito entra lá com um orçamento metido pela saúde, tem uma decisão judicial. Olha, tem um remédio aqui que custa R$ 50 mil a unidade. Paga.
está dentro desse orçamento. Uhum. Não estou dizendo que não tem que pagar, que uma vida vale muito mais do que Sim. qualquer coisa. A questão é que a peça orçamentária ela é viva. E ela não é aquela questão, tem 1 bilhão, 500 milhões na conta. Não, ela é viva. E prefeitura não é banco para armazenar dinheiro. A prefeitura tem que investir. Então, eu acho que a parceria com os deputados, em especial, a nossa parceria com a Bruna Furlan, resultou em investimento para aquele que mais precisava na ponta. Então, todo ano ela manda emenda. Desses 12 anos de relacionamento, não teve um ano que passou batido de envio de emenda da nossa deputada Bruna Furlan. E é uma deputada muito presente, né? Não é uma deputada de 4 em 4 anos, é uma deputada que sempre está na região, sempre tem. Ela é de Barueri, mas ela é de Cotia, ela é de Carapicuíba. Eu sou de Carapicuíba, então a gente vê a parceria que ela tem na nossa cidade também. É isso que você fala, é emendas direcionadas. Tem um parque lá, o prefeito Marcos Neves vem fazendo um trabalho incrível, esteve aqui conosco também. E a gente vê isso, ela presente, né? Durante todo o seu mandato Sim. e atuando na região aqui. Não, Tem o ela, pai como, né, um exemplo na é, política aqui, é, de é, gestor. ela fala que o pai dela exala a política, mas eu acho que ela sentiu muito esse cheiro, né? Exalou bastante. Exalou bastante, se inspirou bastante. E eu acredito, assim, que a Bruna, a trajetória política dela nem começou. Ah, mas ela já tem 4 mandatos. Para mim, nem começou. Começando. Ela vai voar muito ainda. Vai voar. Fernando, fala um pouco também do seu trabalho na Secretaria de Governo, uma secretaria mais técnica, né? Mas qual que é o trabalho desenvolvido na Secretaria de Governo? Qual que é a importância dela dentro de uma gestão? Olha, a Secretaria de Governo, eu costumo dizer que ela é um para-raio, né? É um para-raio de todos os problemas da prefeitura, passa para aquela secretaria. Então, a primeira relação que tem a Secretaria de Governo é fazer inter-relação com as secretarias. Porque, por incrível que pareça, como no mercado privado também tem essa falha, às vezes a ausência de comunicação entre as secretarias não é exclusividade de cidade nenhuma, em todas as cidades. Às vezes você tem uma grande empresa, uma empresa que tem capital aberto, que tem fundo de investimento pesado nela, o departamento de marketing esquece de se comunicar com o departamento de finanças. É natural isso, e é um problema do mundo corporativo. Imagina num mundo político, da administração pública. Então, o primeiro fator, o primeiro desafio da Secretaria de Governo é fazer essa intersecção entre as secretarias. Esse é o maior desafio. E o que a gente deixou na nossa marca lá foi a humanização do funcionário público. O funcionário público, ele tem que ter o viés de entender que o munícipe é cliente. E isso incutir no funcionário público não é tão difícil quanto a lenda diz ser, né? Só que ele precisa ser motivado. Então a gente fez palestras de atendimento aos nossos funcionários à época. Nós fizemos o Dia do Funcionário Público com questões de saúde, medição de pressão, óculos, massagem e tal. Então, é você também, você entra hoje na sede da Google, eles não têm horário, né? É uma rede que o pessoal senta, um puff e tal, leva o pet e tal. Lógico que para o setor público a gente não consegue fazer isso. Uhum. Porém, se a gente analisar o que tem de bom nisso, é você deixar um conceito mais aberto. Então, por exemplo, lá na nossa secretaria hoje, eu posso te dizer, nossos funcionários não recebem hora extra. E quantas vezes eu consigo ver funcionários atuando fora do horário de serviço, além do horário de serviço, sabendo que não vai ser bonificado por nada naquilo. Mas você consegue incutir na veia daquele funcionário que o cliente, que é o munícipe, que paga o salário dela, que paga o meu salário, merece essa atenção. Então, o que eu posso resumir nossa passagem na Secretaria de Governo foi a humanização desse atendimento e tentar buscar na veia, né, do funcionário público atendimento cliente. É isso que eu acho que é importante e a gente colhe frutos até hoje dessa semeadura lá atrás. Que bacana, que legal. Outra passagem que você teve também no executivo foi como secretário da Juventude, né? Que foi algo novo que Uhum. aconteceu, ganhou até prêmios. Fala um pouco desse seu trabalho desenvolvido na Secretaria da Juventude. Olha, a Secretaria da Juventude foi um pedido meu, pessoal, ao prefeito Rogério, do qual aqui eu agradeço mais uma vez publicamente. Ele atendeu hoje. O prefeito Rogério é um administrador
porque não existe, já não existe isso há muito tempo no mercado corporativo, no mercado público ainda existe, infelizmente, mas em Cotia não existe. Aquela questão de top-down. Eu sou o chefe, eu mando. Não. Prefeito Rogério, a administração é horizontalizada. Você faz aquilo que, lógico, dentro da diretriz que ele impõe, dentro das convicções políticas que ele acredita, ele te dá liberdade para trabalhar. E lá na Secretaria da Juventude, ele nunca nos disse não, né? Então, nós fomentamos algumas questões culturais, desde batalha de rap até um domingo de carrinho de rolemã com a família, que foi um sucesso, mais de 1.000 pessoas no dia do evento, 100% gratuito. Cursinho pré-vestibular, que aí eu tive a possibilidade de executar e ver nos polos do cursinho, transformando a vida das pessoas, pessoas passando em faculdade, conseguindo bolsa de estudo, saindo, porque no primeiro dia de aula desses alunos do cursinho, eu falava, qual que é o seu sonho? Todo mundo acanhado. Na metade do curso, eu perguntar qual é o seu sonho? Ser médico, ser advogado. Então, você reacender naquela pessoa, Você ser uma ponte, né? que ela ter direito de sonhar. Porque se você for para uma comunidade muito pobre, você vai perceber que eles mataram o direito de sonhar, né? A esperança deles é natimorta, nem existe. Então, o cursinho deu isso para nós, essa vontade de voltar a sonhar e ter a possibilidade. O poder público conseguiu conceder essa possibilidade. Nós tivemos uma premiação do governo federal com a política de cultura, a quinta melhor da região sudoeste do país. O governo federal nos concedeu esse prêmio, nós temos isso com muito orgulho, que nós fizemos aquelas bibliotecas móveis através das geladeiras. Legal. Então, nós pegamos geladeiras, chamamos grafiteiros da cidade, houve o grafite naquelas geladeiras e colocação de livros. Então a gente abasteceu por um tempo e com doações de grandes editoras e depois virou automático. A própria população ia lá, pegava um livro e deixava outro. E aí era rotativo. Plantou uma cultura, né? Isso foi matéria da Rede Bandeirantes e da TV Cultura, esse projeto, e coroado com o prêmio do governo federal como quinta melhor política pública. Que bacana, muito legal. E logo depois veio agora, né? Hoje, atualmente, você é secretário de Indústria e Comércio. Foi um desafio muito grande, Fernando? Olha, para mim, eu adoro desafio. Eu sou movido a desafio, né? E eu sempre gosto de pensar fora da caixa. Secretaria de Indústria e Comércio, ao meu ver, ela não precisaria de um secretário se fosse para fazer a questão só técnica burocrata. Por que eu estou dizendo isso? Qual que é a função da Secretaria de Indústria e Comércio? Fiscalizar e emitir autorização de funcionamento, seja para um evento casual, seja para o funcionamento de uma empresa. Então, eu preciso ter um órgão técnico, com pessoas capacitadas e um grupo de fiscalização. Não precisa ser secretário. Minha visão, tá? Uhum. Então, se a gente foi para lá, e aí o prefeito falou que queria que você fosse para lá para pensar fora da caixa, como você gosta de pensar, como você pensou na juventude, como pensou no governo. E aí a gente pegou a secretaria e começou a transformar. Primeiro que nós pegamos um momento muito ruim. Pegamos um momento pandêmico, o Plano São Paulo do ex-governador Dória era não pode abrir comércio. Então, nosso cartão de visita já não foi tão legal, né? Tendo que obedecer o Plano São Paulo. O prefeito até tentou contrariar o Plano São Paulo na época de Natal e foi ajuizado uma ação por ter desobedecido o Plano São Paulo. Então a gente teve que obedecer o Plano São Paulo, mesmo não concordando plenamente com ele. Depois disso, nós começamos a resgatar esse contato com os comerciantes e empresários, e aí a gente teve uma sucessão de ações, né? Grandes ações. Então, nós temos alguns projetos que hoje funcionam e são bastante exitosos. A gente tem o Avança Cotia, que são promoções de palestras de grandes nomes para o empreendedor e o microempreendedor. Nós tivemos lá a Cris Arcangeli, que é uma Shark Tank, uma grande empresária. Nós tivemos lá o Geraldo Rufino, que é um grande empresário, né, aqui da região, até da região da Castelo, né? Uhum. Tivemos recentemente agora o Caíto Maia, né? Então, a prefeitura dando a possibilidade do microempreendedor e do empreendedor ter uma palestra do quilate dessas pessoas que eu estou dizendo. 100% gratuita.
E aqui vai meu agradecimento ao Colégio Rio Branco, que sediou a custo zero para a prefeitura um grande teatro com 495 vagas, das quais numa quinta-feira a gente tinha 470 pessoas, né? Então, você pegar um Caíto Maia, um Shark Tank, e ele ir lá palestrar por 1h30 para empreendedores, a gente está gerando o quê? Primeiro, conteúdo para esses empreendedores. Conteúdo de um case de sucesso, não é de qualquer pessoa, Uhum. né? É um cara que saiu do nada comprando óculos num camelô nos Estados Unidos e trazendo para o Brasil, e virou hoje o fenômeno que é a Chili Beans, que é uma marca que hoje, o único lugar do mundo que vende mais que a Ray-Ban é a Chili Beans no Brasil. Então, imagina você agregar esse conhecimento a esses empreendedores. É isso que nós estamos fazendo com esse produto Avança Cutia. Temos também vários cursos com o Sebrae, com o Senac, curso de capacitação, curso de marketing, como empreender seu negócio. Nós fizemos uma regularização de várias empresas que não estavam ainda regulamentadas. Regularizamos feirantes. Os feirantes da nossa cidade não tinham o título de propriedade para dizer que é seu. E a questão da hereditariedade. O avô pode passar para o neto, que pode passar para o filho, e assim vai. Como se fosse o ponto do táxi, né? Isso? Exatamente. Bacana, legal. Exatamente. A gente regulamentou esses feirantes. Então, são várias ações dentro da nossa secretaria que vêm de acordo a entender o empreendedor, o grande empresário, né? Nós fazemos quase toda quinta-feira uma conversa com os empresários. A gente fez o pitch. O que seria o pitch? Roda de negócio entre os empresários, entre os empreendedores, né? Então a gente vê quem tem pertinência temática e colocamos quem quer vender para quem quer comprar. Juntar forças, juntar as pessoas, fazer com que a economia local se movimente mais. Porque se eu tenho um fornecedor na minha cidade de Cotia e eu tenho aquele vendedor na mesma cidade, eu já ajudo o empresário de cara. Porque os 3, 4% que é embutido no frete, ele não paga mais. Só que a cidade ganha 2 vezes. Sim. Por quê? Eu tenho o ISS dos dois, ok? E eu tenho o quê? Fomento do emprego. Não é à toa que Cotia saiu do CAGED de 15º a 3º lugar em 10 meses. Nós tivemos um trabalho, lógico que não foi só a Secretaria dos Comércios que fez isso, foi todo o conjunto da Prefeitura de Cotia. Mas a gente fica muito feliz de ter dado a nossa contribuição para isso. Cotia também criou, através da sua secretaria, o cowork municipal, né? Isso também foi uma inovação para a cidade, tem funcionado, tem startado vários programas, projetos e empresas lá? Olha só, imagina o momento pandêmico, o que aconteceu com os empreendedores, com os autônomos. Parado? Parado. Primeira coisa que ele faz, para de pagar o aluguel do seu escritório. É a primeira coisa que ele faz. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um escritório com sala de reunião, internet, impressora, água, café e estação de trabalho 100% gratuito. 100% gratuito. Hoje nós temos atendimento de 277, 279 pessoas por mês, Caramba. né? Fomentando aquele espaço. Então, às vezes, a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, ele não quer aparecer que o fundo seja um fundo que não venda confiança. Às vezes ele vende ele mora numa casa que tem o sobrinho chorando, a criança, isso atrapalha. Então, ele vai lá, faz sua entrevista de emprego. Ou ele precisa atender um cliente. Ele vai até a sala de reunião e atende esse cliente, né? Então, é um espaço pro empreendedor, pro empresário, né? Desde aquele que vende bala até aquele de uma Do multinacional pequeno ao grande. que está no trânsito e tem que fazer uma reunião rápida ali no silêncio. E como que faz para a pessoa ter o acesso a isso? É agendado? Hoje é pela internet, a ligação? Como que ele Tem faz? fisicamente e tem pela internet, pelo Google Forms, né? Já estou Tá. até fazendo propaganda do Google aqui. Mas o Google nem precisa de propaganda. Sim. Então ele tem o seu agendamento, tem fila de espera, e ele obedece às 2 horas. Então ele chega lá, olha, Tem um tem vaga. tempo, tem um tempo Tem um também. tempo máximo de 2 Tá, horas, né? legal. Para ter rotatividade, para a gente Rotatividade. atender o maior número de pessoas possível. Que Mas bacana. tem sido um sucesso lá, graças a Deus. Um outro case de sucesso que vem sendo realizado aí não só pela sua secretaria, mas pelo governo aí do Rogério Franco, que vem fazendo um trabalho incrível lá na cidade. Vixe Isso. Maria, nós vamos ficar aqui até amanhã. Quanto tempo que eu tenho aqui para falar?
Para falar do case de sucesso, o prefeito Rogério ele tem inovado muito, mas acho que aquilo que ele tem mais atendido dentro da população é ele. Primeira coisa que ele fez que eu acho fundamental é ele ter administrado como CEO. Isso, né, não é à toa que Cotia, em época de pandemia, foi uma das poucas cidades que o orçamento subiu. Isso é fruto de um trabalho muito competente que ele fez. Um homem que consegue zerar fila em creche. Pela primeira vez na história da cidade, a gente zerou fila em creche. Cotia hoje não tem fila de creche, né? Equipamentos públicos de altíssima qualidade. Se você for ver as creches que ele entregou, os prédios públicos que ele entregou, é outra questão. Maior pavimentação da história da cidade está sendo no mandato do Rogério Franco. Hoje Cotia é ícone nacional de totem de segurança, né? Tem algumas pessoas que falam, não, mas totem de segurança não funciona, tem que ter um homem armado e tal. Olha só, sabe qual que é o índice de criminalidade em frente ao totem? Ou psicovizinho ao totem? Zero. Isso é estatística. Zero. Qual que é o custo de eu colocar 2 homens por turno? Ou 1 homem por turno? É 3 vezes maior que um totem de segurança. E mais do que isso, eu não tenho a proteção daquele homem. Já o totem de segurança, não. Então, isso é estatístico no mundo inteiro. Se eu colocar aqui uma caixa, não preciso ter a câmera. Se eu colocar uma caixa de câmera e está vazia aquela caixa, eu diminuo o índice de criminalidade. Inibe, né? Inibe. Eu tenho um comércio. E no meu comércio, eu tenho vídeo monitoramento nesse comércio. Inibe o vandalismo. Sim. Então, essa visão, se eu posso resumir o Rogério em poucas palavras, primeiro é humano, segundo, moderno. Então, é uma administração moderna que ele conseguiu equacionar as maiores demandas da cidade em tão pouco tempo, né? E conseguiu dar uma estrutura para a cidade. A obra que ele fez, a obra viária que ele fez de Calcaia... Nossa, aquela estrada lá. Né? Então, são vários. Por isso eu tô falando, quanto tempo que eu tenho? Para falar das conquistas do Rogério, não vamos ficar aqui até amanhã. Tá certo. Fernando, estamos chegando aqui nos minutos finais já desse nosso bate-papo. Quero já agradecer, né, pelo seu tempo de ter vindo aqui, conversado, falado um pouco do seu trabalho, de tudo aquilo que você vem desenvolvendo na cidade de Cotia como secretário. Que Deus continue te abençoando aí por essa sua trajetória. Acredito que também, assim como a Bruna, você também tem muito futuro aí Agradeço. na gestão pública, né? Parabéns por todo o seu trabalho, por todos os cases de sucesso que você vem desenvolvendo. Obrigado. E eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais para a população, para as pessoas que nos assistem, nos acompanham pelo Jornal Cidade Alerta. Quero aqui primeiro agradecer o convite. Como eu já disse, já conheço há um tempo, né? Admirei e admiro admirei o trabalho do seu pai, admiro o legado que ele deixou e faço votos que você assuma esse legado. Quero aqui agradecer o prefeito Rogério Franco pela oportunidade da gente estar em frente à Secretaria de Indústria e Comércio e dizer que o que nós temos... não sei porque você mandou isso aqui para mim agora. E dizer o que nós temos hoje de construção política é fruto do trabalho do Rogério. Todos os cases que a gente conseguiu implementar é por conta da autonomia que ele nos dá, a liberdade que ele nos dá e a visão de futuro, né? Então, tudo isso que o secretariado consegue conquistar de positivo, nós também temos que compartilhar ao prefeito, né? Sim. Porque é engraçado que assim, você passa numa rua pavimentada, bonitinha, eles elogiam o secretário de obras. Passou no buraco, xinga o prefeito. O prefeito. É verdade. Então, assim, eu acho que nós temos que ser justos. E dizer que a passagem do Rogério à frente da prefeitura de Cotia já mudou a chave do modelo de administração. O modelo de administrar a cidade de Cotia não dá mais para ser da maneira provinciana. Ou é profissional, técnica e de resultado que o prefeito Rogério Franco implementou em Cotia, ou não tenha coragem de nem se candidatar, porque a população não merece menos do que o Rogério já fez. É isso aí. Mais uma vez aqui eu quero agradecer a sua presença, Fernando, dizer aí sucesso, né, Obrigado. na sua jornada e agradecer ao nosso público que tem nos acompanhado. Você que ainda não segue o nosso canal, sigam, ative o sininho, fique por dentro
de todas os nossos conteúdos que sempre trazemos aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau, até a próxima.